Muito bem, queridos do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro bimestre. Estamos adentrando um novo conteúdo, ainda dentro da mecânica, mas estamos começando agora o segundo grande grupo da mecânica, que é a dinâmica. E dentro da dinâmica, queridos, nós vamos investir muitas aulas, um tempo de qualidade assim no capricho, para falarmos sobre as tão conhecidas, famosas, idolatradas leis de Newton, tá? Esta aula, pessoal, ela vai estar dividida, obviamente, em partes, primeira, segunda e terceira lei, não temos pressa para avançar nisso, tá? Mas é um assunto bastante acumulativo, tá? É necessário a gente ficar bem alinhado nos conceitos iniciais que podem parecer inocentes, mas que fazem bastante diferença lá na frente, tá bom? Vamos juntos? Apertou o cinto aí? Bora lá então. Então, como eu comentei com você, pessoal, se a gente fizer uma rápida recapitulação aqui da mecânica, né, que é todo o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, mecânica é o estudo do movimento dos corpos, de forma geral. Nós vimos no primeiro e no segundo bimestre, né, movimento uniforme, uniformemente variados, lançamentos, movimento circular, aquela coisa toda. Tudo aquilo é cinemática, né, pessoal? Cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos descrito por funções matemáticas. Lembra disso? E a gente comentou, pessoal, lá quando a gente ainda estava no ensino presencial, que a cinemática ela não se preocupa com as causas dos movimentos, né? Agora, a dinâmica, que é o conteúdo agora aqui do terceiro bimestre, não só com leis de Newton, tá bom, pessoal? A gente vai ver também a parte de energia, muito importante, parte da dinâmica impulsiva, colisões, a gente vai estudar isso. A dinâmica ela dá um passo para trás. Ela estuda as causas do movimento, o que causa o movimento, como que a gente começa um movimento, e aí as leis de Newton vão estar aí para isso. E lá no próximo mês, pessoal, no fim do ano, a gente vai estudar a estática, que é o último ramo aí da mecânica, que estuda agora o equilíbrio dos corpos, né? Corpos equilibrados, paradinhos bonitinhos. Vamos estudar na estática equilíbrio de pontos materiais, equilíbrio de corpos extensos. Vamos aprender sobre torque, uma coisinha lá para o fim do ano, tá bom? Então, entendendo que a gente vai estudar agora nesse bimestre, a gente tem que falar sobre os grandes caras aí que realmente revolucionaram não só a física e a dinâmica de uma forma específica, mas a ciência como um todo, né? O grande precursor, pessoal, dos estudos da física, do movimento dos corpos, da dinâmica propriamente dito, é esse rapaz fantástico italianão Galileu Galilei, tá? Galileu, pessoal, ele é até hoje reconhecido como o pai da ciência moderna, tá? Sem Galileu, gente, não existiria Newton, não existiria Einstein, não ia ter nada, né? Galileu foi o cara realmente que lutou contra tudo e contra todos, né? Foi perseguido de morte pela Igreja Católica, pela Inquisição, né? Lutou contra isso para conseguir difundir as suas ideias, movimento dos corpos, astronomia, instrumentos ópticos, foi o grande precursor aí desse ramo de estudo. Para depois, no final dos anos 1600, vir esse inglês tão querido e famoso, Sir Isaac Newton, ok? Newton, pessoal, ele realmente foi muito adiante do que Galileu foi, né? Mas sem Galileu não existiria Newton, né? Inclusive é uma frase que talvez eu já tenha comentado com você no começo do ano, que Newton reconheceu, né, que ele foi adiante, vamos dizer assim, né? Mas ele reconhece a importância que antecessores dele, Galileu e também Copérnico, né, tiveram nesse caminho. E ele diz uma frase emblemática, ele fala: "Se eu conseguir enxergar mais longe, é porque eu estive sobre ombros de gigantes", né? E o gigante nesse caso aqui para o nosso estudo específico era Galileu. Newton realmente revolucionou, tanto que a física que a gente estuda no ensino médio como um todo, ela é a física clássica, também batizada de física newtoniana, né? As leis de Newton realmente resumem grande parte dos corpos que a gente estuda na física, né? A gente viu lá no começo do ano que física clássica é aquele ramo dos corpos que não são pequenos, né? Que são maiores do que o núcleo atômico e que estão andando
menos do que a velocidade da luz, né? Não tão próximos à velocidade da luz. E vamos dizer que, falar que a maioria é uma forma muito grosseira de dizer, né? Mas realmente tem muita coisa debaixo da física clássica, né? E Newton foi esse cara que conseguiu equacionar, juntar os experimentos com o formalismo matemático, tá? Só para você ter uma ideia, pessoal, o Newton, já na época, né, dele, ele morreu em 1720 e pouquinho, se não me falha a memória, o Newton ele já tinha um alcance, né, uma fama muito grande. O funeral do Newton teve honras de um chefe de Estado. E Newton está enterrado hoje na abadia de Westminster, né? Que fica lá bem no centro de Londres, próximo ali ao Big Ben, ao parlamento, né? E inclusive onde teve vários casamentos aí da realeza e tudo mais. E toda essa estrutura aqui, ó, deixa eu colocar o laserzinho, toda essa estrutura aqui é o mausoléu, vamos dizer assim, onde Newton está enterrado, né? Se você der um zoom aqui, eu peguei uma foto da internet, ainda não tive a oportunidade de conhecer esse lugar pessoalmente, quem sabe um dia, né? Você percebe que tem um monumento para ele, né? E tem eu não consegui pegar o lugar que está escrito algumas frases ali, mas fala que Newton é um cara que conseguiu decifrar a linguagem do universo, a linguagem de Deus. Newton era um cara que acreditava em Deus, né? Tem muitas citações dele a respeito. Foi um cara realmente muito, muito especial para todos nós, né? Tanto que, vamos dizer assim, o último cara especial, né, no ramo da física, foi o Stephen Hawking, né, esse carinha bacana aqui, que morreu faz 2 anos, as cinzas dele estão colocadas ao lado do túmulo de Newton, né? Juntaram aí dois grandes expoentes, dois grandes caras aí da ciência, estão enterrados no mesmo lugar, tá? De fato, pessoal, Newton ficou famoso, ficou conhecido por essa obra que é até hoje, tá? Até hoje a obra mais influente, a obra mais revolucionária, importante e impactante da história da ciência, né? O Filosofia Naturalis Principia Mathematica, para você que não manja de latim, né? São os princípios matemáticos da filosofia natural, né? Nesse trabalho, pessoal, Newton divulgou esse trabalho em 1687. 1687, tá? Nesse trabalho que Newton divulga as suas 3 leis do movimento, que é objeto de estudo aqui do nosso módulo, né? E também as leis da gravitação universal do movimento dos planetas. E Newton percebeu que para essas leis se encaixarem de uma forma precisa, ele precisava de ferramentas matemáticas que a humanidade ainda não tinha. Então o que ele fez? Ele inventou. Ele falou assim: eu vou inventar um negócio aqui para encaixar o que eu estou descobrindo. O fato é, pessoal, que essa ferramenta matemática que Newton tirou da cartola realmente, ela não serve apenas para as leis dele, né? Hoje a gente percebe que são ferramentas da matemática que servem simplesmente para tudo, que é o chamado cálculo, o cálculo diferencial e integral, descoberto, inventado por Newton, é o formalismo matemático necessário para que as leis dele fizessem sentido. É óbvio que a gente não vai ver essa parte da dinâmica e da física com o formalismo matemático que a gente aprende só na faculdade, né? Mas eu já estou adiantando para você que vai para a área de exatas, engenharia, física e matemática, que o cálculo, tão querido cálculo que você vai ver na faculdade, também é coisa de Newton. Não está no Principia, tá? Ele fez um outro trabalho apenas para falar do cálculo, tá? Esse livro, pessoal, está traduzido para diversas línguas, inclusive português. Tem disponível para comprar aí, são 3 volumes. Quem tem muita curiosidade aí, teve aluno ano passado que comprou, me emprestou, tal. Eu acho um negócio muito interessante, muito válido aí, tá bom? Bom, vamos para o que interessa, né? Leis do movimento de Newton. As famosas 3 leis. Vamos só descrever aqui o nome das 3 e hoje, na aula de hoje, vamos falar de forma específica sobre a primeira lei de Newton, tá bom? Primeira lei, pessoal, é o famoso princípio da inércia, né? Sei que vocês tiveram um pouquinho de leis de Newton lá no 9º ano, agora a gente vai aprofundar em mais detalhes aí, tá bom? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei de Newton, o famoso princípio da ação e reação,
ok? Vamos então detalhar a primeira lei de Newton, princípio da inércia. Vamos lá então. Pessoal, antes de definir formalmente, né, vamos dizer assim, de um jeito meio quadradinho, qual é o enunciado da primeira lei de Newton, a gente vai mostrar de outras formas, usando imagens, situações do dia a dia, como que essa lei ela aparece para nós, tá? O fato é, pessoal, que a primeira lei de Newton ela quebrou um paradigma, quebrou uma ideia que a humanidade tinha que durava mais de 2000 anos. Imagina você, né? Você acredita numa coisa. É que você acreditar há 2000 anos não faz muito sentido, porque você só tem 15 anos, né? Vamos dizer, a humanidade acredita numa coisa há 2000 anos. E chega alguém e fala assim, não, tá tudo errado, é desse jeito. E ele mostra que não é. Você entende o impacto disso? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? Quem havia difundido a ideia inicial foi Aristóteles, né? Filósofo grego muito famoso também, muito importante em muitos aspectos, mas nessa ele errou. O que o Aristóteles achava, pessoal? Ele achava que a natureza dos corpos era a mais preguiçosa possível. De fato, para alguns isso é válido, né? Mas qual que é a sacada? O Aristóteles achava, pessoal, que entre movimento e entre repouso, né, que são os dois estados possíveis que um corpo pode estar, né, de acordo com referência, obviamente, né, ou ele está parado, ou ele está andando, que os corpos preferiam ficar em repouso, que repouso era o estado preferido, era o mais legal, era o que o pessoal gostava mais de ficar. E essa ideia foi defendida por muito tempo, e Aristóteles mostrava isso de uma forma muito simples, né? Por exemplo, Aristóteles é esse rapaz simpático aqui. Qual que era a ideia? Uma bola está parada ali na marca do pênalti, ok? O carinha vai cobrar o pênalti. Antes dele cobrar o pênalti, a bola vai ficar parada lá. Concorda comigo? Está em repouso lá, quietona. Aí existe um instante que a bola entra em movimento. Mas logo depois dela entrar em movimento, ela para. Seja porque o goleiro defendeu, seja porque bateu na rede, aí ela quicou lá 2, 3 vezes e parou de novo. Percebeu? Então parece que o repouso é o estado preferido dos corpos. O fato é que Newton disse que isso estava errado, né? E aí que ele introduz o conceito da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né? O que seria a inércia, então, propriamente dita, pessoal? Tem gente que fala por aí que inércia é força, que inércia não é força, tá bom, pessoal? A gente já vai definir o que é força. Não sei se eu defino na aula de hoje ou só na aula da segunda lei, mas inércia não é força, pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? Inércia é uma tendência. Então a gente não mede inércia, tá bom, pessoal? Inércia é um conceito, vamos dizer assim, mais qualitativo do que quantitativo, tá bom? Tome cuidado com isso. Inércia é a tendência que os corpos têm de manter o seu estado inicial, ok? Agora, quais podem ser esses estados iniciais? E aqui foi o erro de Aristóteles. Mesmo Aristóteles não usando a palavra inércia, essa ideia que ele tinha de tendência de manutenção do estado inicial só para o repouso estava certo. Só para o repouso estava certo. Porém, Newton percebeu que os corpos podem estar se movimentando por inércia. Só que não é um movimento qualquer, pessoal. É esse movimento aqui, ó, que a gente já estudou lá no primeiro bimestre. MRU. O que é MRU, criança? Movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, um corpo, o que o Newton está querendo dizer? Se um corpo está parado, a tendência dele é ficar parado. Se o corpo está andando em linha reta e com a mesma velocidade, velocidade constante, a tendência dele é continuar andando desse jeito. Isso é inércia. Tendência do corpo de manter o seu estado inicial. Ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme. A questão é, o que a gente tem que fazer para um corpo sair desse estado? Sair do repouso ou sair do MRU? A gente já vai comentar sobre isso, ok? Guarda essa ideia. Vamos ver, pessoal, algumas aplicações práticas aqui de como o princípio da inércia acontece no nosso dia a dia. Então percebe ali a primeira figurinha, a gente tem uma rampa e tem um carrinho ali com um monte de bolinha, ok? Quando você solta o carrinho, ele vai começar a se movimentar. Então a tendência do carrinho com as bolinhas, obviamente, é continuar em movimento.
Por inércia, a tendência é permanecer em movimento. Perfeito? Só que se eu colocar um degrauzinho ali, pessoal, um obstáculo, a gente percebe que tem algumas bolinhas ali que podem pular para fora do carrinho. Ou seja, elas querem permanecer em movimento. Por quê? Por causa da inércia. Percebeu? Tem outras aplicações dessa história de continuar o movimento que eu vou mostrar aqui para você. Mas também, pessoal, existe a tendência de permanecer em repouso, que é essa brincadeira aqui da moeda no copo, daquele truque, que não é bem truque, né? De puxar a toalha com os livros lá na mesa e os livros não mexerem. Já viu isso? Tem muita coisa disso na internet, né? Depois dá uma pesquisada aí. Nesse caso, a tendência do corpo é permanecer em repouso. Então, se você puxa, empurra, enfim, o guardanapo, o papel que está em cima do copo bem rapidinho, nem vai dar tempo dessa moeda interagir com o papel. E é aí que vai entrar a questão da força, né? Então, a tendência desse cara vai ser permanecer em repouso. Ele não vai querer andar junto com o papel. Ele vai querer ficar em repouso, paradinho onde ele está. Então, ao invés de ele andar para frente, ele cai, porque ele vai permanecer em repouso. Aí ele vai ser, obviamente, acelerado pela gravidade e ele cai no copo. Percebeu? Essa é a ideia. Que outras situações a gente tem práticas, pessoal? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você que pega aí o Interbairros 2 para ir para o colégio, entendeu? Tá lá, 6h50 da manhã, aquele ônibus cheio, segurando lá no tico-tico no fubá para não cair, aquela coisa toda. Quando o abençoado do motorista do ônibus dá aquela brecada no capricho para não atropelar a velhinha que está passando na rua, você sente que o seu corpo foi lançado para frente. Por quê? Porque a sua tendência é continuar andando para frente, é permanecer em repouso, por inércia. Então, quando o cara breca, o seu corpo está querendo continuar para frente. Por isso que existe cinto de segurança, né? Sem cinto de segurança, você vai lá dar aquele beijo, aquela narigada gostosa lá no vidro do para-brisa. Isso é um pouco desagradável, percebe? Tem muitas cenas muito tristes de ver de acidentes de pessoas que estavam sem cinto de segurança que elas são lançadas a muitos metros do carro, por causa do princípio da inércia, tá? Não sei se você gosta de montanha-russa, mas eu já fui em algumas, né? Tô passando um pouco da idade já. Mas na montanha-russa, aquelas que tem uma arrancada mais forte, assim, mais cabulosa, né? Então agora, você tá sentadinho lá de boa lá no carrinho, né? Aí agora a sua tendência, por inércia, é permanecer em repouso. Concorda comigo? Quando o cara dá aquela arrancada louca, o seu corpo ele é lançado para onde? Para trás, né? Parece que você entra dentro do encosto do banco, né? Por quê? Porque a sua tendência é permanecer em repouso. Você está lá quietão. Quando o cara joga o carrinho para frente com tudo, o seu corpo é lançado para trás, porque a tendência é permanecer em repouso. Percebeu? A ideia é a mesma do ônibus quando ele breca, né? Só está invertendo, lança para frente ou lança para trás o corpo, tá bom? Olha aqui, pessoal, esse é um assunto que aparece muito em vestibular, em exercícios por aí, na forma de tirinhas, tá? E coloquei uma tirinha aqui do Garfield. Olha aqui, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer corpo. Isso aqui é força, tá bom, pessoal? Interação com qualquer outro corpo, interação entre dois corpos é força. Mas olha a tirinha. Você é preguiçoso. O Garfield fala: não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, qual que é a experiência? Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? Não está errado o Garfield não, hein? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, a menos que alguém encoste, a menos que alguém aplique uma força. Corpos tendem a permanecer em movimento, a menos que alguém encoste, a menos que seja aplicada uma força. Perfeito? Isso é inércia, tá bom, pessoal? Olha aqui uma outra coisinha que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No busão, no carro também, né? Dá para ver essa questão da curva, né? Porque olha aqui, a primeira imagem está mostrando o carro, o veículo aqui andando em linha reta. Perfeito? Então, qual é a tendência do corpo? É permanecer andando em linha reta. Concorda comigo? Olha o que acontece quando o cara faz uma curva. No caso aqui, pessoal, o carro fez uma curva para a direita, né?
A trajetória A, que está tracejada, é a trajetória em linha reta, né? A trajetória B é a trajetória da curva. Então, olha o que aconteceu, pessoal, com esse corpinho verdinho aqui que ele selecionou, ó, porque ele está comparando a posição dele em relação ao retilíneo e em relação à curva, né? Quando o cara fez a curva para a direita, para onde o corpo foi lançado? Para a esquerda. Percebeu isso? Por quê? Porque a tendência dele é continuar em linha reta, pessoal. Então, se o carro vira com tudo para a direita, você é lançado para a esquerda. Porque a inércia quer fazer com que você permaneça andando em linha reta. Então, acaba havendo uma compensação. Virou para a esquerda, o seu corpo é lançado para a direita. Tudo isso é princípio da inércia, primeira lei de Newton. Tá bom? Um outro detalhe importante aqui da inércia, pessoal, é a relação com a massa, tá? A inércia possui uma relação muito íntima, muito próxima com a massa. Como que isso acontece, professor? Se liga na ideia aqui, bonitão. Passa o slide aqui. Isso. Pessoal, olha aí, uma motoca e um caminhãozão aí. Qual desses caras você acha que se vier para cima de você, você consegue segurar na mão? Ah, professor, nenhum. Tá, então eu vou trocar. Uma bolinha e um trator. Estão vindo na sua direção os dois com 20 km por hora. Se você colocar a mão, qual você vai segurar melhor? Qual você vai parar mais facilmente? A bolinha ou o trator? Né? E não é pela questão do tamanho, tá bom, pessoal? É pela questão da massa, ok? Quanto maior a massa do corpo, maior é a tendência que ele tem de permanecer em repouso ou de permanecer em movimento. Então, o carinha que é muito pesado, pessoal, o corpo que é muito pesado, ele é muito difícil de entrar em movimento. Você tem que aplicar uma força, olha a palavrinha aparecendo aí. Você tem que aplicar uma força muito grande para ele sair do repouso. Só que uma vez que o corpo pesado entrou em movimento, também é muito difícil de parar esse movimento. Percebeu? A inércia vale para os dois casos, tanto para sair do repouso como para sair do movimento. O corpo leve é o contrário. O corpo leve, pessoal, é muito fácil dele entrar em movimento. E também é muito fácil dele parar esse movimento. Dele sair do repouso e dele parar o movimento. Tá? Por isso que existe essa relação muito próxima da inércia com a massa. Guarda essa propriedade, porque isso vai fazer diferença na segunda lei de Newton. Tá bom? Beleza? Últimos detalhes aqui então, pessoal. Caminhando agora para o enunciado oficial, né? O enunciado oficial, mais ou menos como Newton escreveu, da sua primeira lei. Então, olha como a gente pode escrever, pessoal. Juntando tudo que a gente já conversou. Um corpo tende a manter o seu estado inicial, como a gente já viu, seja ele, quem é ele? O estado inicial, né? Seja ele de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. A menos que, ó, até destaquei aqui em vermelhinho para você, ó. A menos que uma força resultante, tá bom? Não nula, ou seja, o que é não nula? É diferente de zero, né, pessoal? Que uma força resultante que não seja zero, seja aplicada nele. Tá bom? Esse é o enunciado oficial da primeira lei de Newton. Só que agora, pessoal, e a gente termina a aula com isso aqui, muito importante esse detalhe aqui que a gente vai conversar agora, que são as consequências da primeira lei de Newton. Saber o que é inércia, saber as aplicações do dia a dia é importante? É importante. Mas essas consequências aqui resolvem muito exercício, viu? Atenção. Como um cara não precisa ter força aplicada, olha aqui, ó, a menos que uma força resultante não nula seja aplicada nele, o que isso quer dizer? Que enquanto o cara está andando em movimento retilíneo uniforme, não precisa haver força aplicada nele. Olha só, tem muita gente que acha, pessoal, que a força ela é necessária para o movimento. Isso não é verdade. O corpo pode se movimentar sem que haja nenhuma força aplicada nele. Ou que haja forças aplicadas, mas elas se anulem. Para a direita é igual para a esquerda, a força para cima é igual a força para baixo. Tá? Então o corpo pode estar em movimento sem ter ninguém empurrando ele. Tá? A questão é que eu preciso de uma força, e aí é o segundo tópico que está aqui,
Eu preciso de uma força para começar o movimento, para tirar do repouso. Eu preciso de uma força para terminar o movimento, para voltar para o repouso. Aí eu concordo com você. Agora, o corpo durante o movimento, se for em linha reta e se for com velocidade constante, é importante deixar claro isso, né? É o MRU, movimento retilíneo uniforme. Durante o movimento, pode não ter nenhuma força aplicada nele, não tem nenhum problema. Como que o corpo se move então, professor? Ele se move por inércia. Inércia, tá? Só que agora vem uma pergunta que muita gente fazia assim para mim. Tá bom, professor. Vou jogar uma bola rasteirinha ali no campo. Dei um toque ali na bola. Ninguém encostou na bola, mas suponha que você está jogando num campo grande assim e tal. E você deu um toquinho na bola, a bola andou 2, 3 metros, ninguém encostou na bola, mas a bola parou ali no meio do campo. Aí você fala, bom, pela inércia, eu precisei de uma força para aplicar na bola, para ela começar o movimento, que foi o seu chute, mas pela primeira lei de Newton, precisou ter uma força para parar aquela bola, para ela voltar para o repouso. Eu concordo com você. Só que ninguém encostou naquela bola. Que força que é essa, pessoal, que teve que existir para aquela bola parar? Que força que é essa? Acertou quem pensou na força de atrito. Força de atrito, pessoal, entre a bola e o chão, entre o objeto e a superfície, faz os corpos parar depois de um tempo, tá? E aí foi aí que Aristóteles se equivocou e Newton conseguiu acertar a sacada. Sobre força de atrito a gente vai conversar mais para frente, mas já explicando o que acontece na situação prática, tá bom? Então toda vez, pessoal, toda vez que o exercício falar para nós que a força resultante vale zero, não crave que o corpo está parado, hein? Cuidado. O corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, se movendo por inércia. E lembre-se, força resultante igual a zero. Ou seja, pode não ter nenhuma força aplicada ou as forças aplicadas vão se anular. Direita igual para a esquerda, para cima igual para baixo. Beleza? Tranquilo? Próximo slide é sobre segunda lei. A gente vai trabalhar sobre ele, com ele, na próxima aula. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Assista com calma, faça os comentários no vídeo. O que você julgar necessário, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Um beijo, um abraço, um aperto de mão à distância. Tá bom? Se cuidem, tamo junto. É nóis.